As informações aqui da cidade têm tanta importância quanto as do Brasil e do mundo. Jovem, dinâmico e com jornalismo de credibilidade. Rádio Café, na 101 FM. São 8h03 desta quarta-feira, 20 de agosto de 2025. Nós recebemos hoje o presidente do Conselho Municipal do Plano Diretor, Gelder Bavaresco, para termos uma conversa sobre a relevância e a necessidade desse plano. Presidente, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Café da 101. Bom dia, Guilherme, bom dia aos ouvintes da Rádio 101, é um prazer estar aqui para demonstrar, ou pelo menos falar um pouco sobre o Conselho Plano Diretor, que é um conselho da mais máxima importância dentro do município, porque é ela que gere todas as questões do plano diretor e ela que tem a prerrogativa de dizer sim ou não na questão do conselho. O decreto de nomeação da nova diretoria é de 2 de maio, ou seja, é muito recente. O que deu para fazer de lá para cá e como tem sido os trabalhos, qual é o principal foco do Conselho neste momento, presidente? Na verdade, o Conselho já foi criado quando foi instituído o Plano Diretor, por força do Estatuto das Cidades. Então tem que ter o Conselho Plano Diretor que vai dar guarida para em caso de dúvidas, dirimir dúvidas, e é o Conselho que define isso aí. E esse decreto é todo ano feito porque é formado de entidades. Então o prefeito todo ano é atualizado os nomes das entidades. São 26 entidades pertencentes ao plano diretor, sendo 8 entidades são do setor público do município, Secretaria Municipal de Urbano, Secretaria de Agricultura, Saúde, e também tem mais 15 entidades que são associativas, né? Sindicato da Construção Civil, a SIX, eu represento, no caso, a Associação Comercial, eu sou representante da Associação Comercial, tenho o representante do Sinduscom, que também é o Nereu Vaccaro, tenho o representante do Cresci, que é o Carlos Stalin, tenho o representante da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, que é o Carlos Antunes, que é o meu antecessor e o presidente. Então, todos os representantes da sociedade fazem parte desse conselho. E vai lá e tem debates calorosos, tem questões de imposto, de tributação, de IPTU, também é bem eclético. Então, temos funcionamos todas as quartas-feiras, segunda quarta-feira de cada mês temos essa reunião. Tendo pauta, não tem essa reunião feita. E as pautas são demandadas para a própria Secretaria de Planejamento Urbano ou alguma entidade propõe essa pauta. Por exemplo, a aprovação de loteamentos tem que necessariamente passar pelo Conselho Plano Diretor. Então é uma pauta grande. Então o decreto prefeito é de maio, mas é por causa todo ano é atualizado. Uhum. Então, resumidamente, esse decreto são definidos em 26 membros, 26 entidades que representam, né? Sendo que 3 não apresentaram o representante. Uma porque a Câmara de Vereadores, que não pode ter membros em conselhos, né? Eles podem até participar, o vereador participar, mas não com um voto, direito a voto. Aí tem o Conselho de Arquitetura e Engenharia, que nós estamos pedindo para eles nomear um representante, que é importante, os arquitetos estão presentes. E tem uma outra entidade também que um representante da saúde do município, que também não sabemos quem que é o que vai, talvez, ao hospital, alguém vai ter que pôr um representante. Então, está todos nomeados. Então, são 23 já nomeados. Desses 23, 8 são das entidades públicas e 15 são entidades privadas, no caso, associações, sindicatos. Presidente, para quem é um pouco mais velho aqui em Xanxerê, vai lembrar que um dos debates antigamente era sobre a quantidade de andares dos prédios da nossa cidade. Isso na época gerou muita discussão, sobe, não sobe, aí tem a questão da construir na beira de rios, mas Xanxerê foi construída, diria, no meio do rio Xanxerê, essa aqui é a verdade. Hoje, como é que o Conselho vê essa possibilidade de crescimento da cidade? A gente falou sobre os loteamentos que passam pelo Conselho, mas não se trata só de loteamentos, é a própria expansão da cidade, a verticalização, como a gente chama, né? É para isso que existe o Conselho Plano Diretor. Então, a partir do momento que o plano diretor da cidade existe, cada 10 anos existe uma revisão. Inclusive, esse ano, obrigatoriamente, nós temos que fazer uma revisão do Conselho Plano Diretor. As questões localizadas, por exemplo, essa questão de altura de prédios, índice de construções, para flexibilizar, porque nós temos... tem que modernizar o plano diretor. Isso já foi definido, inclusive, em lei. O ano passado foi feita uma lei
liberando a altura de prédios. O que vai definir a altura do prédio hoje? Conforme está na lei. Antes o máximo era 20 andares. Agora é o teu terreno. Se o teu terreno é grande, você pode ir até o céu, né? Vamos dizer o céu. Então, se o limite dele é até o índice de construção e o teu tamanho de terreno. Então, se você quiser fazer um prédio fininho e alto, não tem andar que limita isso aí. Então, isso aí foi uma reivindicação do Conselho Plano-Diretor, porque chegou a demanda lá, foi discutido, fizemos até audiência pública e foi aumentado os índices de construção, que era 7, passou para 9. A taxa de ocupação, que era 80%, passou para 90%, desde que faz uma cisterna para captação de água da chuva. E o índice de construção, que era 7, passou para 10. Então, se tu tem um terreno de 1.000 metros quadrados, tu podia construir 7.000 metros quadrados. Hoje, tu pode construir 10.000 metros quadrados. Até porque uma reivindicação, inclusive essa reivindicação foi do Sinduscom, que o Alceu Lorenzon era o presidente do Sinduscom. No caso, eu hoje sou presidente. Foi uma reivindicação para equilibrar os índices que tem em Chapecó. Chapecó, os índices é 10. Xanxerê era mais restritivo para 7. Então, o que ocasiona isso aí? Com restrição maior, teu custo de construção fica maior. Se aumentando a quantidade de metros quadrados para construir, o terreno distribui mais metros quadrados. Então, você abaixa o preço de construção. Então, isso aí já foi transformado em lei e nós temos a sensibilidade do Poder Executivo de fazer essa discussão, e foi feita a audiência pública e conseguimos chegar nesse consenso. Então, a questão dos andares está liberado e o índice de construção é o que vai dizer quantos andares você pode fazer. O Conselho do Plano Diretor, ele tem uma expectativa, por exemplo, nós temos, 30 loteamentos esperando para serem construídos, existe até para que a população saiba para onde a cidade vai crescer, porque nós temos um déficit, por exemplo, habitacional que nunca vai ser suprido pela prefeitura. Esquece essa história de que prefeito algum vai construir 3.000 casas. Isso é utopia. Vai da iniciativa privada, né, presidente? Exatamente. É por isso que a gente reivindicou essa questão dos índices, até para você baratear o preço da construção, principalmente para baixar a renda. Se você for muito restritivo, o teu custo de construção vai ser maior. E a iniciativa privada é que vai suprir essa demanda. Mas eu vejo, assim, como empreendedor, inclusive eu faço loteamento também, tem construções para vender, a gente vê uma pequena retração no sentido de novos projetos. Então nós temos aqui, tinha diversos construtores que estavam fazendo Xanxerê, entre construir Xanxerê e construir Chapecó, estão indo para Chapecó, porque lá é mais atrativo, o preço do metro quadrado lá consegue vender mais caro, e aqui nós temos uma demanda menor, nesse sentido. Até tem demanda porque queira que tem gente comprar, mas aí dá o custo para fazer é muito alto. Custo para fazer, financiamento, o juro está alto, a Caixa Econômica está mais restritiva na questão de disponibilizar recursos para baixar a renda, e quando tem, às vezes o juro não comporta o pagamento da prestação. Então é uma questão que você tem que ir equilibrando, né? E Xanxerê, eu vejo assim, os loteamentos estão em franco desenvolvimento, mas novos loteamentos são muito poucos que eu vejo entrar na prefeitura. Essa revisão do plano diretor, que é feita a cada 10 anos, deve prever isso, já viabilizando um crescimento da cidade também? Com certeza, isso aí no levantamento novo, que na visão, tu vê desde o parcelamento do solo, que é a lei de divisão de lotes, o Código de Obras, que é a lei que permite o que tu pode construir, o que não pode, e isso é tudo revisado novamente. Então, já tem as demandas, aquelas reprimidas que vêm com o tempo, as reivindicações, agora na revisão é feito isso aí. E geralmente na revisão, ou quando vai para o plano diretor, você chama toda a sociedade para trabalhar junto, até porque vai ter que ter audiência pública, ter que fazer todo o levantamento, diagnóstico, prognóstico, o que tu quer para os próximos 10, 15 anos. Então, a cada 10 anos você tem que fazer essa revisão. Essa revisão ela leva quanto tempo, presidente? Nós estamos, inclusive, debatendo junto com o prefeito, nós falamos em prefeito, inclusive o próprio secretário de planejamento, que é o
que é o Leandro Mazzari, e eles estão, inclusive, estão contratando uma empresa para auxiliar nesse estudo. Vai ter os técnicos da prefeitura que vão levantar, mas talvez vai ter essa empresa ou universidade que, de repente, para fazer esse levantamento com técnicos apropriados, porque a prefeitura não tem todos os técnicos para fazer todo esse levantamento que precisa. Por mais que seja só uma revisão, tem que fundamentar bem, tem que buscar as informações, as estatísticas, a questão de trânsito é muito importante, nós temos que debater aqui também. Eu trabalhei na prefeitura desde 92, 91, nunca teve, tinha até um semáforo na época, tiraram o semáforo, hoje não tem mais. As rótulas resolveram, mas tem que ver situações binárias, tem situações de trânsito, tem que avaliar muito bem, para isso tem que fazer estudos técnicos. Pois foi bom a gente tocar nesse assunto, porque o prefeito já foi cobrado sobre isso, né? Porque não coloca semáforo, porque rotatórias tão grandes, porque o lugar que tem rotatório não tem, e às vezes o conselho de trânsito barra muita coisa aqui na cidade, pelo entendimento deles, não questiono se certo ou se errado, mas que bom que o plano diretor vai poder dar um norte para isso, porque infelizmente hoje o trânsito, principalmente na área central da cidade, nos horários de pico, ele acaba ficando sufocado, né? A gente debate, conversamos com o prefeito também, novas vias de saída, de entrada para o município. Nós temos, tudo bem, tem uma rodovia que passa no meio, é fácil você sair, mas mesmo assim, na hora de pico, sempre tem os seus entraves. Então você tem que diagnosticar esses travas que tem e achar soluções. Uma única, binário. Então, isso é estudo técnico, não é o Geldo que vai falar, não é o prefeito. Eu acho que tem que ter estudos para você dizer qual é a melhor solução. Ou testar, vamos tentar aqui para ver se chegamos a melhor resultado. Né? Uma última pergunta, presidente. Nesse debate todo, existe alguma conversa, alguma possibilidade de ampliar o centro? Porque é o que a gente nota em toda e qualquer cidade que está em desenvolvimento. Chapecó deixou de ter aquele miolo durante muito tempo. Joaçaba, a mesma coisa. E Xanxerê, a gente ainda percebe que tudo se concentra entre a Vitor Conder, a Olavo Bilac, a Coronel Passos Maia, a Rui Barbosa e José de Miranda Ramos. Certo. Mas sim, a própria, organicamente, ela vai se afastando, vai fazendo que o centro fique maior. Hoje tu tem comércio lá na Ouro Preto, tem lá perto Sadia tem comércio, tem lá na La Salle tem comércio, então está se expandindo naturalmente. Eu não vejo assim uma super população no centro assim para Xanxerê, até porque tem município médio porte, pequeno, se você analisar comparando com Chapecó, e Chapecó tem mais expansão, é mais planejada no sentido de Xanxerê, foi criado, que a gente falou no início, foi criado em cima do rio Xanxerê. E as ruas que tinham, as estradas que tinham, continuaram. Era o acesso para Belardo, o acesso para Chavantina, o acesso para Chapecó, o acesso para Joaçaba. Tanto é que o Ouro Preto continua com curva, a La Salle foi retificada as curvas. Então, tem diversas ruas. A Passos Maia, por exemplo, já chegou na época, até brincava que Passos Maia saiu reto aqui da rodovia até chegar no Coronel. Depois chegou outro Coronel, mudou de sentido, e assim por diante. Mas é uma brincadeira que, na época, estudava na casa de alguém que não deixava passar. Então, a Passos Maia, se tu olhar, parece um S, né? Mas no sentido que no momento, naquele momento, era assim. E aí, agora nós temos que consertar o que tem que fazer. Mas dentro de uma técnica e de um estudo apropriado. E essa questão de sair do centro, nós temos zoneamentos, tu tem o centro, tem o bairro Matinho, tem o bairro Veneza, tem o bairro Taca, são adjacentes. Eu acho que esses bairros também já têm bastante comércio. Perfeito. Algo mais que a gente possa destacar, presidente? Não, é só dizer que o Conselho Plano Diretor é uma entidade, é um conselho bem atuante. Nós temos demandas aí, tem ações acaloradas, tem um item que nós temos que bater também, a questão da acessibilidade, que nós tentamos fazer no Conselho uma cartilha para acessibilidade, para fazer calçadas, mas fomos buscar até o Fábio Mosqueta, é membro também, que foi representante do CDL, ele foi atrás, nos ajudou bastante, pesquisou, tem cartilha de tudo que é tipo, mas tu chega na legislação, sempre essa cartilha tem o problema da legislação, e a legislação muda muito. Por exemplo, até o ano passado o paver era o que se usava, agora o paver, para a questão do cego, tem a questão do deficiente visual, não pode ter mais aqueles quebradinhos da cadeira de roda ali também. Então, tu vai mudar todos os pavers que tem. Tu fica refém por conta da... e lembrando que uma época teve essa mudança da lajota cumprida para o paver. E agora querem não, dá na legislação que tem que ser
polido o piso, ou não ter aquela retificação, Pelo menos na guia para cega. Não, no próprio paver agora tem que ser retificado, tem que ser liso, não pode ter aquela... Meu Jesus. Mas a questão da legislação tem que ser adequada, então é uma questão importante que a gente tem que dar atenção, né? Mas aí tem ruas que tem mais de 30% de declividade, o máximo do deficiente é 8%, então como é que se vai adequar a legislação? Então tem que adaptar para a melhor situação para o deficiente ou para o usuário se poder dar agilidade no processo, né? Mas a legislação ela tem que ser mais flexibilizada, né? É um desafio constante. É um desafio. Presidente. Então o Conselho Plano Diretor está à disposição da comunidade, a gente é provocado pelas entidades, até porque é formado por entidades, e nós queremos, e junto com a administração, nós somos um braço muito forte para a administração. Então, por exemplo, tu quer fazer para fazer o CIS, por exemplo, vocês vão inaugurar agora sexta-feira. O Conselho Plano Diretor teve que chancelar que a localização ali é certa para fazer o CIS. Vai ser um templo de igreja. O Conselho Plano Diretor tem que dar o aval para autorizar o templo de igreja. Então, estou citando 2 exemplos, que é o que a gente está no dia a dia fazendo isso aí. O loteamento, tu tem que fazer, necessariamente, obrigatoriamente, tem que passar pelo Conselho Plano Diretor. Ele é vital para a cidade. É vital e fundamental, porque o Conselho, ele é deliberativo. O que decidir lá, o Executivo tem que cumprir. Perfeito. Presidente, muito obrigado. Obrigado a você, Guilherme. Estamos à disposição. Qualquer coisa, a comunidade também. Ficamos muito felizes aqui de estar passando informações aqui que nós achamos importante e a comunidade também agradece. Obrigado. Nós conversamos com o presidente do Conselho Municipal do Plano Diretor de Xanxerê, Gelder Bavaresco. São 8h19. Você está no Rádio Café, Marafim Móveis junto com a gente. Quem disse que agora não é hora de mudar o visual do seu quarto, hein? Passe na Marafim, a loja do Cid, e aproveite em até 20 vezes sem juros. Gale Máquinas junto com a gente. Construir ficou mais fácil com a Gale Máquinas, da José Bonifácio 178. TRR Saibo e Posto Xanxerê, do campo ao transportador, qualidade e credibilidade, produtos Petrobras. Automóveis Bom Jesus, na SC 480, chame no WhatsApp 99915-1111 ou siga no Instagram e confira as novidades, @Automóveis Bom Jesus. Na Cressol, cooperar é ganhar.